Fala pessoal, estamos de volta aqui. A gente vai agora resolver duas questões para ver algumas das coisas que a gente falou anteriormente, premissa maior, premissa menor. Eu vi que deu um problema de áudio no finalzinho do bloco, mas eu deixei porque o que importava é que na hora dos slides e que eu mostrei as provas de São Luís e de Teresina, eles estavam sincronizados, então ok, abstrai, né? Vamos lá. Vamos aqui para o slide para a gente ver o seguinte. Quando você vai resolver questões discursivas, você tem que identificar algumas coisas, principalmente questões de direito tributário e de legislação tributária. Então aqui eu estou nas orientações gerais, tá? Para a solução de questão. Geralmente, a banca quer que você se posicione sobre o tema, então você não pode ficar... Então, o primeiro ponto é que você não pode ficar em cima do muro, certo? Primeiro ponto. Voltando para o slide, geralmente ele vai perguntar se tem que pagar ou não o tributo, né? Ou a multa. Geralmente, ele vai trazer um casinho prático, tipo a historinha lá que você viu do ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, para que você trate dos aspectos do fato gerador. Geralmente, você vai tratar do aspecto material, ou seja, se incide ou não. Você vai tratar do aspecto espacial, ou seja, onde foi o fato gerador, para quem é devido o tributo, certo? Você vai falar do aspecto temporal, ou seja, quando foi constituído o fato gerador, quando ocorreu, né? Você vai tratar também do aspecto quantitativo, que vai ser a sua base de cálculo, qual era? E qual era a alíquota? Ao final, você vai responder, tem que pagar? E vai dizer tudo isso, quanto, para quem. Faltou ainda o aspecto subjetivo, né? Que vai definir aí quem é o sujeito passivo do crédito tributário. Então, pessoal, no exemplo anterior de Teresina, ele vai trazer um requerimento de um contribuinte que ele tem alguns requisitos para buscar uma isenção de IPTU. Então, ao final, ele vai dizer tem que pagar ou não. Então, esse seria um exemplo. Isso em uma questão discursiva de caso prático, né? Geralmente você tem que falar os aspectos do crédito tributário, né? Se é devido ou não, e quanto é devido ou não, e quem paga, né? Esses principais aspectos. Certo, pessoal? Vamos agora na prática, né? Para ver como que eu resolvi uma questão pequena, que não é o que eu espero da FCC, mas serve para a gente trabalhar alguns conceitos. De como escrever e para a gente ir evoluindo em níveis de dificuldade. Certo? Pessoal, essa questão ela é da FCC, tá? Ela foi aplicada no TCM da Bahia. Olha aí que beleza, Bahia. E foi aplicada em 2011 e ela foi adaptada por mim. Discorra sobre a competência tributária, mencionando suas características. Então, a questão original ela vinha mais ou menos até aqui. Eu adicionei o seguinte, conforme disposições do CTN, para adaptar ao seu edital, né? Porque senão o candidato teria que tratar aí de temas da Constituição Federal, certo? Pessoal, para responder
essa questão, veja que ele pede a primeira coisa, né? Que a gente tem que identificar o que é pedido, certo? A gente precisa fazer um exercício mental de procurar isso. E aqui ele está falando de uma maneira geral de escorra. Se você não sabe de escorra, ele não especificou sobre a competência tributária, ele especificou unicamente as características. Então você vai ter que falar todas as características da competência tributária, que são os 4 Is, a gente vai ver agora, e você vai falar tudo mais que você sabe sobre competência tributária. Tudo, mas sem fugir do tema, porque ele pede conforme disposições do Código Tributário Nacional. Então não precisa, por exemplo, né, não precisaria falar de CF ou de aspectos doutrinários. Mas vamos ver na prática como é que fica isso. Primeiro, a gente precisa saber que a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena. E isso não sou eu quem está dizendo. Isso está lá no artigo 6º do CTN, certo? Além disso, pessoal, os tributos cuja receita seja distribuída, por exemplo, o ICMS, que é distribuído 25% aos municípios, o ICMS é dos estados, os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquele a que tenham sido atribuídos. Ou seja, não interessa o fato de o Estado distribuir o ICMS aos municípios, a competência continua sendo dos Estados. Pessoal, o mais importante da questão possivelmente é a competência tributária indelegável. Então, o primeiro I que eu falei para vocês, né? Indelegável. E aqui ele vai trazer o seguinte, ele vai trazer uma exceção, salvo o quê? A capacidade tributária ativa. Então, um bom jeito de começar a questão é falando que competência tributária é diferente de capacidade tributária ativa. Então, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. Vamos lá, pessoal. Quando houver essa atribuição, ou seja, a capacidade tributária ativa for delegada, também vai junto as garantias e os privilégios processuais que a pessoa que delegar está delegando, no caso. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo, isso significa dizer que ela é em caráter precário. Então, você poderia escrever assim na sua prova. A delegação da capacidade tributária ativa pode ser feita em caráter precário, ou seja, ela pode ser revogada a qualquer tempo de maneira unilateral pela pessoa jurídica que a tenha conferido. Outro ponto importante é que quando há o cometimento a pessoas de direito privado, ou seja, repare que a capacidade tributária ativa é de uma pessoa aqui jurídico público a outra. Mas quando eu fizer o cometimento do encargo ou função de arrecadar tributos à pessoa de direito privado, isso não é uma delegação de competência nem da capacidade tributária ativa. O não exercício da competência tributária não a defere à pessoa de direito público da diversa daquela que a Constituição a tenha atribuído. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro, a gente tem 3 atividades que podem ser delegadas. Isso são as funções fiscais, conforme doutrina aí de Leandro Poulsen. Arrecadar, fiscalizar, executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas, certo? Então, pessoal, competência tributária é indelegável. O que é delegável? A capacidade tributária ativa, que é arrecadar, fiscalizar, executar leis e serviços. Um exemplo, pessoal. O ITR é um tributo da União que 50% vai para os municípios. Porém, aquele município que optar por fiscalizar
e arrecadar o ITR, ele pode ficar com 100%. Então, esse é um exemplo aí da delegação da capacidade tributária ativa. E não é delegação de competência o cometimento de a pessoa de direito privado para arrecadar tributo. Por exemplo, se o Banco do Brasil ganhar a função de arrecadar tributo, de cobrar tributo, né, ele não vai ser uma delegação da competência. Pessoal, esse é o nosso espelho e é interessante que o aluno faça um exercício. Uma das coisas que eu busco no nosso curso é que o aluno faça o exercício de imaginar, de tentar prever, brinco, né, bola de cristal, de tentar prever o que está lá no espelho. Então, a gente trabalhou aí artigo 6º, 7º, 8º, né, e parágrafos do CTN. A gente precisa saber que a competência, a capacidade tributária ativa vai estar, as características, né, que foi uma coisa expressa no enunciado, elas vão estar no espelho. Como elas vão estar no espelho? A gente precisa fazer esse exercício. Então você pode, por exemplo, reler aquela peça prática lá do ISS Teresina de São Luís e depois buscar no espelho. Por exemplo, o relatório a gente conseguiu buscar tudo lá no espelho. Vamos ver como é que vai ficar aí o nosso espelho. Nada mais é do que na ordem, né? Então, artigo 6º, aí o parágrafo, aí o 7º, aí o parágrafo, parágrafo, 8º. Outros pontos, tá, pessoal? Inalienável, irrenunciável, imprescritível e incaducável. São características da competência tributária que não estão no CTN, mas que foi cobrado aí no espelho de prova da FCC. Eu pontuei como 0 apenas para informar para vocês que seria razoável, ou seja, não seria má ideia colocar essas características, mesmo que a questão esteja tratando um CTN, porque você escrever coisa a mais do que é pedido não lhe trará custo de pontos. Você não vai perder os pontos porque você trouxe algo a mais. Dificilmente vai acontecer isso, certo? Então, traga, agregue, escreva tudo, todas aquelas informações que você souber, tente fazer isso de uma maneira sequencial. E é o que a gente vai tentar. Esse é o espelho da questão, né? No caso, a sua discursiva vale 40 pontos. Se fosse adaptado para a sua discursiva, a gente teria 40 pontos, né? A gente tem os principais pontos, né? Esses rascunhos com ideias-chave que eu faço para todas as questões que a gente for trabalhar. Então, a primeira informação é que a competência tributária, ela compreende a competência legislativa plena, né? O que é isso, pessoal? Então, está aqui a competência legislativa. Aquele ente que recebeu a outorga constitucional da competência tributária, ele também vai ter a competência legislativa plena para tratar daquele tributo específico, né? Por exemplo, a União tem a competência legislativa plena para tratar do imposto de renda. A repartição da receita tributária não altera a competência tributária, a gente viu isso, né, no 6º primeiro. Ela é indelegável, que foi o 7º, e aí a capacidade tributária, primeiro, pode ser revogável. A capacidade tributária, ela consiste em arrecadar, fiscalizar, executar. A capacidade tributária, pessoal, não é legislar, não compreende. Não constitui delegação de competência e cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou de função de arrecadar tributos, ok? E aqui você pode exemplificar tanto esse caso quanto o outro no enunciado. E o ente que não exercer competência não a perde. Pessoal, essa é a proposta de redação que eu fiz, não é um gabarito, tá? Mas seria uma proposta de redação que atenderia uma nota máxima para aquele espelho que a gente propôs, certo? Seria um espelho adaptado da FCC, adaptado ao seu concurso. Vamos ver como é que ficou. Vamos lá, pessoal. E aqui eu vou pegar uma canetinha vermelha para destacar bem. A competência tributária compreende a competência legislativa plena. Você pode gravar essa frase porque ela é do CTN e você pode usar ela a qualquer momento se cair uma questão sobre esse tema. E a competência, a gente costuma dizer que ela foi outorgada, a competência tributária foi outorgada pela Constituição Federal aos entes políticos.
Entes políticos, pessoal, União, Estado, DF, município. Ponto, certo? Ponto. Então, a gente faz uma pequena introdução, certo? Uma pequena introdução, dando já um breve conceito de competência, né? De como que ela foi outorgada. A partir de onde, né? Que no caso foi da Constituição Federal. Aí a gente já entra em um dos pontos principais, uma das suas principais características previstas no CTN, ou seja, você está atendendo o enunciado que solicitou conforme disposições CTN. Então você falou de indelegabilidade, ou seja, um ente não pode delegar a outro o exercício da competência tributária. Você vem para um segundo parágrafo, em que você faz, em que pese essa previsão expressa qual? A da indelegabilidade. Difícil a palavra, hein, pessoal? Você está fazendo uma retomada através do essa, né? Retomada do parágrafo anterior, certo? E você está ressaltando que você pode delegar algo, mas que esse algo não é a competência, e sim a capacidade tributária, certo? E isso consiste, aí você já vem dizer que consiste a capacidade tributária. Beleza, destacando que é uma pessoa de direito público a outra. E aí você vai dar o exemplo, pessoal. Então sempre tente colocar o conceito da lei e depois aplicar um caso prático. Então aqui a gente falou o que pode ser delegado e veio e disse também que é um caso do ITR, seria o caso prático, a aplicação prática disso. Outra característica prevista no CTN é a intransferibilidade, ou seja, não se pode transferir a competência tributária, ainda que seu titular não exerça, né, artigo 8º. A participação na receita de tributos de outro ente não altera a competência tributária, mantendo-se na esfera da competência legislativa do ente que recebeu a outorga. Olha aí, a gente vem de novo e exemplifica. Imposto de renda, a gente faz um exemplo aqui não é o fato de que alguém participa da receita do imposto de renda que a gente tem uma alteração de competência. Aqui a gente busca apenas fazer um complemento, tentando, e eu chamo isso, né, tentando maximizar pontuação, né, ou caçar gaivotas, porque você trouxe características só para agregar alguma informação a mais, né? Por fim, pessoal, não constitui delegação de competência o cometimento a pessoa de direito privado do encargo da função de arrecadar tributos. Então, essa foi a nossa primeira solução, certo? Repare que a gente tem a aplicação, né? A premissa maior, ela está no CTN e é o que? São as características da competência, né? E isso é indubitável, está lá no CTN. E as premissas menores são aqueles argumentos menores que a gente usou. Primeiro eu falo da competência tributária, falo que ela é indelegável, que ela é intransferível, né? E aí, após isso, você vai falar, a competência tributária é indelegável, mas eu tenho aqui a possibilidade de uma coisa, que é a capacidade tributária ativa ser delegada. Então, se eu estou falando em competência tributária no CTN, e você vai ter a competência tributária no CTN junto com a capacidade tributária ativa, lá no artigo 7º, você já precisa imaginar, veio no enunciado o seguinte, competência tributária. E veio assim, discorra sobre a competência tributária, suas características conforme CTN. Então, características, citei, e agora o discorra. No discorra, pessoal, você tem que vir tratando de tudo que você sabe.
E é por isso que a gente falou de capacidade tributária ativa, que isso não é competência tributária, etc, etc, etc. E também um ponto importante que é o seguinte, você pegar e dar um exemplo prático daquilo que você fala, daquele conceito que está na lei. Tá certo, pessoal? Então, esse é o nosso segundo bloco. A gente viu uma questãozinha simples. Vamos agora para o nosso terceiro bloco, que é o nosso bloco final, com uma questão um pouquinho maior. E aí, você... esse vídeo, né, é um material de apoio da aula demonstrativa. E após ele, você já pode ir para o PDF, ler o PDF inteiro e fazer a tarefa número 1, preparar ela para o envio. Tá ok, pessoal? Nos vemos aí no próximo bloco.